Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast do Isaacs. Aqui hoje a gente está falando com Juliana Marins e aqui hoje ela é uma fisioterapeuta que largou o Sara Kubitschek para poder abrir um próprio negócio para trabalhar com neuromodulação. Se você quer saber como funciona a neuromodulação e como pode ser utilizado no tratamento de doenças como, por exemplo, TDAH, fica aqui e vem com a gente de Então, a tratamento. gente pegou uma parte do córtex Uhum, que é responsável pela cognição, pela atenção, uhum, tá? Interação, que fica do lado esquerdo, uhum, tá? O dorso lateral esquerdo. certo. E esse aqui é o polo positivo e o polo negativo a gente botou na região órbito-frontal direita. Aham, Tá? Então a gente pode tratar depressão, ansiedade, vício, transtorno obsessivo compulsivo, TDAH, transtorno do espectro autista, sequelas de AVC, por exemplo, uhum, traumatismo craniano, doença de Parkinson, dor crônica. E está aparecendo muito, assim, agora parece que está surgindo muito TDAH, é, né? Que é importante a gente ter consciência que para fazer esse diagnóstico você precisa de um sim, profissional capacitado, sim. né? Inclusive para você fazer o tratamento. Você perguntou, né, do movimento, né? Então eu tenho uma área que é responsável pelo movimento, né, o córtex motor primário, que é essa linha vermelha aqui, Aham. tá? E ele tem uma representação do nosso corpo. Então você tem a área que estimula o membro inferior, membro superior, a face, mão, enfim, Uhum. tá? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Juliana Marins. Juliana, conta pra gente um pouco essa sua carreira aí na área da fisioterapia. Bom, então, Carlos, eu me formei em fisioterapia pelo FRJ, já tem 22 anos. Desde então, eu sempre trabalhei na minha área. E durante 5 anos eu fui professora universitária, trabalhando em sala de aula e supervisão de estágio, e 15 anos eu trabalhei na rede SARA de hospitais de Uhum. reabilitação. E lá eu trabalhei mais na área da reabilitação neurológica, também na reabilitação infantil por 3 anos, e foi onde eu aprendi o que é reabilitação, o que é trabalhar em equipe interdisciplinar, enfim, foi uma escola para mim. Uhum. Ano passado eu resolvi sair do SARA, pedir demissão, E aí fez o seu próprio negócio. fui abrir meu próprio negócio, abrir a minha O que clínica. que foi, o que que foi esse start? Eu tenho essa curiosidade. Então, Carlos, assim, eu aprendi muito no SARA, eu estava Aham. sentindo necessidade Um de, desafio de, maior? de um desafio maior, me aprofundar em outras coisas, Aham. conhecer outras coisas, assim, me capacitar em outras coisas, Eu também outras. conheço muitas pessoas que trabalharam no SARA. Esse era um problema seu de sugar muito, né? O SARA, né? A carga de trabalho era muito intensa, não? Olha, assim, lá no SARA existe uma disciplina, né? Uhum. E eu acho que é isso que faz o SARA ser o que ele é. Uhum. Né? Se não fosse a forma de trabalho, a maneira Uhum. como a gente aprende e se dedica à Uhum. instituição, que lá todo mundo trabalha em dedicação exclusiva, Uhum. né? Eu acho que a gente não teria chegado onde a gente está hoje, né, em todo o Brasil, já com, eu acho que são 8 ou 9 unidades, né? Aqui em Brasília tem 2. Então, realmente, tem uma exigência muito grande, mas a gente vê que isso se converte em resultado para os Com pacientes. certeza, com Né, certeza. assim, integra muito a equipe, a gente tem que estudar, tem que se Uhum. atualizar, e isso qualifica muito a equipe e o trabalho, né. Uhum. Então os resultados são sempre mais satisfatórios quando você tem uma equipe coesa, Aí eu né. te cortei, desculpa, aí você foi montar o seu próprio negócio e trabalha hoje com neuromodulação. Isso. Atualmente eu trabalho com fisioterapia neurológica e geriátrica, e ano passado eu fiz a primeira formação em neuromodulação, né, por indicação de um colega médico, eu também não sabia o que que era, e me apaixonei pela técnica, já estou na minha segunda formação, em neuromodulação, e hoje a gente veio para falar um pouquinho dela, né, para Você dá conhecer. curso disso? Não, Ainda não, ainda não, não ainda cheguei não. lá, mas quem sabe. Bacana. Eu conheci neuromodulação por você. Eu nunca tinha ouvido falar sobre neuromodulação. O que que significa isso? O que que é isso? Para que Então, serve também? bom, a neuromodulação é tudo aquilo, todo estímulo que a gente recebe e que chega no nosso sistema nervoso e é capaz de modificar a forma dele funcionar, tá? Isso por definição. Na clínica, a gente tem uma definição um pouco mais extensa, né, que fala que é um conjunto de técnicas que são capazes de modificar a função cerebral de acordo com a necessidade. Então, por Uhum, exemplo, você pode fazer uma neuromodulação farmacológica, com uma medicação. Então, a pessoa, por exemplo, tem um diagnóstico de depressão, o médico prescreve uma medicação, o paciente toma. Quando chega no cérebro, essa medicação vai tentar equilibrar, vai tentar uhum, trazer esses neurônios que estão em desequilíbrio para um equilíbrio, pra, né, na tentativa de diminuir os sintomas ou acabar com os sintomas, né? uhum. Então, esse é um exemplo. Eh,
Existem outras formas. Se a gente fosse dividir a neuromodulação em invasiva e não invasiva, a neuromodulação invasiva ela é feita por uma cirurgia. Então, você pega um dispositivo elétrico, né, feito uma Tipo um cirurgia, marca-passo? é como se fosse um marca-passo, tá? E ele é implantado numa região determinada do cérebro. É muito comum a gente ver isso em doença de Parkinson, né? Para tratamento dos sintomas motores do Parkinson, que é o DBS, né? O Deep Brain Stimulation, ou estimulação cerebral profunda, né? Então, é feita essa cirurgia, colocado esse eletrodo vai disparar, né, corrente elétrica e vai fazer com que esses sintomas motores sejam diminuídos, né, menos incapacitantes. E tem a neuromodulação não invasiva, que já é a minha área de trabalho, e que hoje, assim, tem várias formas, vários tipos de corrente que a gente pode usar para fazer a neuromodulação. Mas hoje o que está mais em evidência são duas. A TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, que usa... Essa aqui? Não, essa aqui é a TDCS, ou TCC em português, né? Estimulação transcraniana por corrente contínua, tá? A diferença básica entre os dois é que a estimulação magnética ela vai usar um campo eletromagnético, é um equipamento mais robusto, maior, ele usa uma bobina, como se fosse uma raquete, né, que vai criar o campo eletromagnético para excitar o neurônio. Tá? E o TDCS, que é esse equipamento aqui, que a gente tem, aqui faz toda a programação do equipamento, né? A gente tem 2 fios que tem um polo, né? Um polo negativo, um polo positivo. Depois que define do protocolo de tratamento para o paciente, a gente liga o equipamento, ele vai disparar uma corrente elétrica que vai fazer a estimulação do cérebro. Bacana. Né? Você tem algum caso de sucesso assim que você pode contar para a gente? Eu tenho um paciente que pós-Covid, ele teve 3 AVCs, né, tem sequelas importantes, e ele estava, assim, tá um paciente que está acamado, perdeu muito o movimento, ficou tetraparético, né, perdeu o movimento dos 4 membros, e ele estava passando por uma fase estava muito desanimado, estava interagindo muito pouco, estava se movimentando pouco, então a família, né, me chamou, a gente discutiu o caso com a equipe médica e optou por fazer esse protocolo. Quando a gente fez, a gente percebeu que ele estava interagindo mais, ele estava compreendendo mais, ele ficava mais tempo acordado, ele estava dormindo muito, né, estava muito indisposto, e a gente observou essa mudança. E depois, né, quando a gente for falar um pouquinho de protocolo, a gente mudando o protocolo, foi trabalhar também os movimentos dos membros inferiores, né, das pernas, a gente também começou a perceber resultado. Mas né? a neuromodulação foi feita no crânio e teve reflexo na perna? Ou a neuromodulação foi feita na perna? Não, é feita na Só cabeça. É feita na cabeça? É feita desculpa, na cabeça. Gente, eu não sei, tá? Na verdade, assim, você pode fazer em todo o neuroeixo, né? Encéfalo, coluna, né? Medula. Ó, você tá com o cérebro aqui na nossa frente. No tratamento dele, foram 2 etapas, você me falou, né? Aonde que foram os focos aí de tratamento? A gente pegou uma parte do córtex, que é responsável pela cognição, pela atenção, tá? Interação, que fica do lado esquerdo, tá? Pré-frontal dorsolateral esquerdo. Certo. E esse aqui é o polo positivo, e o polo negativo a gente botou na região órbito frontal direita, tá? E depois a gente passou para o cerebelo, né? Que fica aqui atrás. Também tem um ponto para o cerebelo. O cerebelo, ao contrário do que a gente conhecia há um tempo, que se falava que o cerebelo era responsável pela coordenação motor e tal. Equilíbrio. Hoje a gente sabe que o cerebelo também está envolvido em funções cognitivas. É mesmo? Então, eu tô desatualizado. O cérebro, na verdade, ele é todo conectado, né? Ele é todo interligado. Então, esse que é o princípio da neuromodulação. Então, a área que eu tenho, por exemplo, que você perguntou, né, do movimento, né? Então, eu tenho uma área que é responsável pelo movimento, né, o córtex motor primário, que é essa linha vermelha aqui, tá? E ele tem uma representação do nosso corpo. Então, você tem a área que estimula o membro inferior, membro superior, a face, mão, enfim, tá? Então, a gente pode escolher a área, a região que a gente quer dar ênfase, que a gente quer trabalhar, e a gente coloca o eletrodo nela. Entendi. Tá? E você falou que lá a primeira etapa foi aqui no córtex, né? Você botou pré-frontal dorsolateral, isso. Botou um eletrodo aqui e lá do outro lado. E qual que era a intenção da corrente? O que a corrente ia fazer aqui no meio do caminho? Então, a corrente elétrica,
quando ela ativa os neurônios do cérebro, a gente consegue ativar outras regiões por conectividade. O cérebro é todo conectado. Tanto o córtex, que é essa região de fora, deixa eu pegar aqui para a gente enxergar. Tá? Então, aqui em fora a gente tem o córtex, que eu costumo dizer que é a ponta do iceberg, né? Mas os neurônios que estão aqui no córtex, eles se comunicam entre si no próprio córtex, assim como eles descendem, eles descem, tá? Em direção aos membros, né, aos braços, ao tronco, às pernas, e ele conecta um hemisfério com o outro, tá? Então, quando eu coloco dois polos e eu crio essa corrente vai transitar por essa região e, além disso, ela pode se conectar com outras regiões. Porque, veja bem, todas as funções que a gente exerce, tudo que a gente faz, por mais automático que seja, a gente tem que ativar várias regiões do cérebro. Com certeza. Então, mesmo que eu esteja atuando numa região específica, essa região, também hoje é sabido disso, que essa região tem outras funções. As funções dela se estendem um pouco mais daquela que foi mapeada lá no início do século passado, que eram, né, 52, que foi o Brodmann que fez isso, né? Não sei se eu estou me estendendo muito na neuroanatomia e na neurofisiologia, mas tô gostando. No início do século XX foi 1905, acho 1909, alguma coisa assim. O Brodmann, que era um anatomista, ele mapeou o cérebro, o córtex cerebral, em 52 regiões funcionais. Isso significa que ele conseguiu perceber que tinham 52 áreas responsáveis por funções específicas, né, do indivíduo. É óbvio que depois de tanto tempo, a gente já existem outros estudos, né, com o advento da neuroimagem, o avanço das possibilidades de estudo do cérebro, a gente começou a perceber que todas essas áreas têm conexões e foram atribuídas a essas áreas funções além daquelas que tinham sido estudadas anteriormente, né? Então, a gente consegue perceber isso. Bacana. E olha só, eu trabalhei na indústria farmacêutica um tempo, né? E um dos princípios de todo medicamento não existe medicamento sem contraindicação e também alguns medicamentos não têm efeitos adversos, mas a grande maioria dos medicamentos tem efeitos adversos. Existe algum tipo de efeito adverso relacionado à neuromodulação? Existe, embora seja uma técnica extremamente segura, como as medicações ou qualquer tratamento que a gente vai fazer, pode ser fisioterapia, o que quer que seja, uma avaliação tem que ser muito bem feita para que você possa alcançar o seu objetivo, para saber o que você quer. E para a gente fazer a neuromodulação, existe um questionário, tá, que o paciente tem que estar dentro daqueles critérios de segurança. Tá? Então, se ele omitir alguma informação, você pode acabar gerando um efeito que você não espera. E quais seriam, por exemplo? Pode ser uma convulsão, por exemplo, o paciente pode ter, se ele não falar, por exemplo, que ele tem epilepsia, tá? Que geralmente isso é uma contraindicação, embora relativa, a gente tem que discutir muito com a equipe médica custo-benefício, tá? Mulheres grávidas também têm alguns cuidados, implante coclear, a gente tem que tomar cuidado também, válvula ventrículo-peritoneal, aquela que drena, né, o líquor. Se a pessoa tiver uma craniotomia, né, craniectomia, que ela tira uma parte do crânio, né, do osso do crânio, e ela fica com aquilo aberto até que possa fechar. A presença de metal, se você coloca, por exemplo, uma prótese de metal naquela região que fez a craniectomia, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode estimular ali em cima, né, porque não vai passar a corrente. Tá tudo ligado, basicamente, a como essa corrente vai ser dissipada, então tudo que você falou, por exemplo, são exemplos metálicos, é isso? Também. Não, só tirando a epilepsia, pelo que eu entendi até agora. Isso, também. Tem outras situações. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, porque se a técnica for mal aplicada, você pode gerar o que a gente chama de uma plasticidade mal adaptativa. O que significa isso? Quando a gente estimula o cérebro, qualquer que seja a função que você está treinando, a sua intenção é que esses neurônios, quando ativados, eles façam conexões, tá? E que essas conexões, se for do interesse, elas se perpetuem, se concretizem como uma memória, um aprendizado, alguma coisa assim, tá? Se eu ensino alguma coisa errada para o meu cérebro, ele vai fazer uma conexão que não está adequada para ele. Então, se eu fizer uma estimulação inadequada, com uma corrente inadequada, numa região que não é a que você pretende tratar, gente do céu, você esse negócio pode, tá ficando sério demais. Você pode acabar gerando uma plasticidade, porque assim, um dos princípios da neuromodulação é você estimular a neuroplasticidade.
tá? Não sei se todo mundo tá familiarizado com esse Sim, termo, né? sim. Mas a neuroplasticidade, por quê? Porque você está bombardeando os neurônios com uma informação, potencializando um estímulo para que esses neurônios que estão ali precisando ser ativados, que eles sejam ativados e que eles possam fazer conexões de fato funcionais e adequadas, Aham. tá? Então, na verdade, existem algumas possibilidades de não dar certo, né. Uhum, E da mesma forma, assim, é importante dizer que não é uma técnica milagrosa, né, Carlos, uhum. assim, a gente tem que, quando a gente fala da neuromodulação, né, fala com vontade, fala, né, com ânimo, enfim, mas como qualquer outro tratamento, ele tem que ser elegível para a pessoa, tem que ver a condição que o paciente está, qual o ganho que vai ter, quais são as expectativas, quais são as queixas daquele paciente, Uhum, para que a gente possa seguir no caminho certo, uhum. né. Então isso é fundamental a gente também, É saber. interessante. Quais outros tipos de doenças, né? Você falou, por exemplo, lá de um paciente que estava, né, com problemas motores, né, cognição também, né? Uhum. Mas quais outros tipos dessas doenças comuns que são tratadas com neuromodulação, por exemplo? As indicações são várias, né, então a gente pode tratar depressão, ansiedade, vício, transtorno obsessivo compulsivo, TDAH, transtorno do espectro autista, eh, sequelas de AVC, por exemplo, Uhum. traumatismo craniano, doença de Parkinson, dor crônica, Quais são os benefícios, fibromialgia. para quem tem, por exemplo, TDAH, quais são os benefícios? Bom, o TDAH a gente vai trabalhar principalmente, né, com melhora da concentração, Uhum. melhora para facilitar a aprendizagem, né, comportamento, vai tentar inibir um pouco aquele comportamento, mais agitado, Impulsivo, mais né? impulsivo, Uhum. né. E está aparecendo muito, assim, agora, parece que está surgindo muito TDAH, É, né, que é importante a gente ter consciência que para fazer esse diagnóstico você precisa de um sim, profissional capacitado, sim, né, sim. inclusive para você fazer o tratamento. Então você vai uma pessoa chega: "Ah, eu tenho TDAH", tá, então eu preciso saber quem foi que fez o diagnóstico, para a gente Uhum. poder fazer um protocolo adequado para você, com a certeza de que de fato é TDAH, que já foi diagnosticado, feitos os Uhum. testes necessários, né. E em relação especificamente ao TDAH, esse tratamento, ele é feito pontualmente, aí chega até o máximo que pode ter de benefício, ou recorrente? Bom, como é que funciona tanto para o TDAH quanto para qualquer outra condição, tá. Uhum, Todos os protocolos que a gente usa hoje na neuromodulação estão na literatura, uhum, porque os artigos científicos eles vão fazendo os testes e a gente vai acompanhando o desenvolvimento disso. Tanto que uhum, existem algumas condições, algumas doenças, que o artigo fala, olha, para essa condição aqui não funciona, ou tem uma evidência B, uma evidência A, dessa forma você pode combinar os dois protocolos e por aí vai. Então a gente tenta seguir mais ou menos o que está na literatura, tá? É esse o princípio. Quando a gente começa a fazer neuromodulação, a gente tem uma fase que a gente chama de indução, que é uhum. quando você bombardeia mesmo o cérebro durante 10, 15 a 20 sessões, direto, todos os dias. Pode pular o fim de semana, mas a gente segue todos os dias. Por quê? Porque é o momento que você consegue começar a gerar efeito, Aham, tá? Porque você tem uma curva de aproveitamento, né? De efeitos crônicos, digamos uhum, assim. Então a gente faz um período de indução, quando esse cérebro já está começando a modular, a gente começa a ver resultado no indivíduo, tá. uhum, O ideal, quando a gente faz isso, é ter avaliado o indivíduo com uma escala uhum. validada, tá, para que a gente possa fazer uma reavaliação e comparar, tá. Entendi. Depois disso, a gente entra na fase de manutenção. Essa fase de manutenção, ela pode ser feita 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, por tantos meses. Isso, não existe uma resposta fixa para isso, tá, Carlos. A gente Uhum, tem muitas possibilidades, porque vai depender de cada paciente. uhum, E depende da condição. Por exemplo, tem um paciente que é de fora aham, e que está em Brasília, ele quer fazer o tratamento e tem que ser 2 semanas. Você tem como fazer protocolos acelerados, uhum, tá? Ou usar técnicas que usam, por exemplo, o TMS, né, com Theta Burst, que é uma técnica que a gente pode uhum, usar, que é a aceleração do pulso para você bombardear o mais rápido possível, porque a pessoa tem pouco tempo. uhum, Então a gente tenta se adequar à condição da pessoa, o que ela tem de uhum. disponibilidade, enfim, né? Bacana. E outras coisas que você faz além da neuromodulação lá no seu consultório, o que mais você faz lá? Então, a neuromodulação, ela veio como uma técnica complementar, tá, Carlos, assim, porque, eu trabalho com pacientes com alterações neurológicas, né, aí entra AVC, traumatismo craniano, doença de Parkinson, esclerose múltipla, enfim.
eu tenho notado, né, o quanto eu posso complementar essas atividades, né? Uhum, Quando a gente faz a fisioterapia, por exemplo, vou falar da minha área, mas existem outras também, né? E que a gente complementa com a neuromodulação, você tem um resultado uhum, bem interessante. Inclusive, na entendi. literatura se fala que você fazer o atendimento que a gente chama de online, né, que você Uhum. faz a neuromodulação junto com uma No online não atividade. é pelo WhatsApp, não. Não, não é pelo WhatsApp, não. Então você consegue, ter um resultado um pouco mais robusto, considerando que você está dando estímulos em 2 vias. Aham, Você está dando tanto pela atividade que você está promovendo, quanto pela neuromodulação, tá. entendi. Então isso serve para psicoterapia, terapia ocupacional, fonoterapia também, E você eh, trabalha em parceria com esse pessoal, mas a eles gente trabalham no seu consultório ou não? Não, assim, Aham, esses pacientes que a gente está trabalhando, depende do paciente. aham. Tem demanda, né, eu estava esse senhor que eu estava atendendo, por exemplo, eu fazia junto com a fisioterapia e junto com a fono, Uhum, porque ela estava trabalhando, principalmente a parte da comunicação, né, comunicação alternativa, porque ele não conseguia falar, né, não conseguia articular a fala. Então, no momento que ele estava fazendo o trabalho de comunicação alternativa, tanto a avaliação, né, quanto a estimulação, ele estava com a neuromodulação também, uhum. Ó, eu né. vou aproveitar que ela está aqui e vou fazer como se fosse uma consulta, né? É porque se a neuromodulação acontece no cérebro, então eu imagino que ela atua basicamente sobre o sistema nervoso central. Uhum. E se eu tenho uma dor periférica, eu também trato com neuromodulação? Também trata com neuromodulação. A neuromodulação, aí você vai usar correntes diferentes, aí você tem que ver o aparelho, enfim, tá. Uhum, Mas a neuromodulação, ela pode ser trabalhada tanto no sistema nervoso central, ela pode ser feita no sistema nervoso central, que inclui cérebro, medula espinhal, quanto no sistema nervoso periférico, uhum. tá. E ela Então, tem tanta, como é que eu posso dizer assim, eficácia como, por exemplo, a acupuntura, que eu conheço casos de acupuntura que foram extraordinários, assim. a acupuntura, eu também faço acupuntura, né, mas a É, acupuntura, ela tem um princípio um pouco diferente, aham. tá. É só anestésico ali, bloqueio, né? Não só isso, né, a Uhum, acupuntura ela pode você tá falando da dor especificamente, aham, ela tem essa capacidade, inclusive uhum. eu fui estudar acupuntura, porque eu precisei da acupuntura, né. Entendi. Eu tenho uma dor neuropática crônica, enfim, preciso tomar remédio e, a acupuntura me ajudou muito. Mas o princípio da acupuntura já é um pouco diferente, porque ele fala de energia, ele Uhum, fala, né, que quando você tem uma dor, provavelmente você tem um acúmulo ali, uma dor alguma coisa estagnada, uhum, então quando você faz o agulhamento, você vai tentar tirar essa estagnação, circular o qi, né, o uhum. Que é a sangue, então medicina tradicional chinesa, que é a né? medicina tradicional chinesa, Uhum, que é o princípio é diferente, né. uhum, Então todos aqueles canais que a gente vê, né, aquelas linhas que a gente tem, aí já é um outro raciocínio, né, uhum, um outro tipo de visão, né, embora eu acredite muito, eu acho que é sensacional, o uhum, uso também, uhum, né, mas é uma outra talvez tenha até relação, né, assim, uhum. né, com o sistema nervoso, com as formas de conexão do corpo, enfim, né, com a circulação de energia, quem Bacana, sabe, né. show de bola. E conta aí para mim um pouquinho mais, eu tenho muito interesse em saber dessa vida empresária, quais estão sendo os desafios agora como gestora? Você abriu a clínica tem quanto tempo? Aí eu abri a clínica, abri de fato foi em janeiro, né, Uhum. eu falei: "Tem pouco tempo". Mano, Carlos, para já mim tem 6 meses quase, é né? um desafio, na verdade, assim, um desafio para tudo, porque Contratar, você já contratou pessoas? não, ainda não. Ah, Eu tô fazendo parcerias. eu acho que a contratação, eu acho que é uma das barreiras que a gente tem, né, quando está empreendendo, né? Porque quando você Aham, começa a contratar, você começa a entender que o teu negócio começa a gerar escala, né? Essa aham. parte. E o que que você tem encontrado mais de desafio, então? Então, o meu maior desafio foi empreender, porque eu Uhum, nunca fui empreendedora, eu sempre fui empregada, funcionária, né, uhum, e então eu tive que aprender, uhum, né. O que eu tenho feito, o movimento maior que eu tenho feito é procurar pessoas que me ajudem, para uhum, eu conseguir criar um negócio sustentável, né. uhum, E nesse momento, né, nesse, eh encontro de pessoas, eu conheci pessoas fantásticas, assim, que estão me ajudando muito, da uhum, área ou que não sejam da área, né. uhum, Então, eu agora estou nessa fase de formar, parcerias. Então hoje uhum. eu tenho algumas parcerias já, né, que é coisa que a gente faz mesmo, você vai lá, bate na porta, se apresenta, E que fala do tipo seu de parceria você tem trabalho. interesse em fazer, por exemplo? Então, as parcerias que são mais interessantes são aquelas que você consegue agregar, outros conhecimentos, claro, fisioterapia também é uma forma de fazer parceria que eu acho
sensacional. Acho que eu gosto de aprender, eu gosto de estar com gente, Uhum. né? Então, quando eu penso em reabilitação, eu penso em outras áreas também, né? Uhum. Então, eu gosto muito de trabalhar com fonoterapeuta ocupacional, Uhum. psicólogo, né? Outros fisioterapeutas. Eu acho que eles têm muito a acrescentar. Né? Uhum. Então, não tem como eu pensar que eu vou fazer a reabilitação de um paciente se eu não conseguir olhar para ele como um todo, né? Em vários aspectos. Por exemplo, né? Uma pessoa que sofre um AVC, cerca de 30% das pessoas que têm AVC têm depressão associada, né? Então, se eu vou atender uma pessoa que tem depressão, que tem o AVC associado à depressão, muito provavelmente o meu trabalho vai sofrer interferência, né, da depressão no desempenho dele. Então, discutir com o médico, discutir com, né, com psicólogo, enfim, com psiquiatra, é interessante porque isso vai favorecer o Uhum. conjunto, né? Entendi. Então a gente, o trabalho em equipe é muito interessante, Então, as né? parcerias interessantes para você seria com psiquiatra, psicólogos, Geriatras, geriatras. neurologistas, Uhum. né? Bacana. E é bom, não tem como, na neuromodulação não tem como atender à distância, né? Não tem como atender à distância. O que dá para fazer é, de repente, uma conversa inicial, né? Uhum. Eu acho que as pessoas têm curiosidade de conhecer, Uhum. porque hoje a gente tem uma. eh, eu não sei dizer exatamente. A neuromodulação apareceu de fato como tratamento tem 20 e poucos anos, né? Foi mais ou menos Cara, no ano 2000. eu tô desatualizado, porque quando a gente encontrou o nosso colega ali, né, o Alexandre, ele já conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar, eu fui conhecer em 2023. Exatamente. Então, assim, esse é um tempo relativamente pequeno para uma técnica, né? Uhum. Então, o que acontece é que, no princípio, muitos médicos faziam, enfim. E agora, algumas outras áreas já podem fazer. Então, estão regulamentadas hoje. Eu posso até estar desatualizada, mas a última Uhum. atualização que eu fiz é fisioterapeuta, fonoaudiólogo e médicos, né, e enfermeiros. Uhum. Os enfermeiros ainda têm alguns conselhos regionais que estão se Os organizando apoios. para poder regularizar essa situação. Mas tem que ter nível superior Uhum. e não são todas as áreas que podem Existe fazer regulação da Anvisa? Ou só sobre o aparelho, por exemplo? sobre o aparelho. Sobre Sobre o quem aparelho. vai trabalhar, não. Quem vai trabalhar tem, porque, por exemplo, o meu conselho, eu preciso de apostilamento. Eu tenho que pegar o meu diploma e Uhum. levar lá, ter um curso de primeiros socorros, Uhum. apostilar para, né, para eu ter lá na minha carteira que eu estou autorizada, né, que eu estou capacitada para fazer, para usar a técnica, né? Não, mas, por exemplo, Mas, por exemplo, plano de saúde não cobre. não, mas eu não sei se você vai saber também, que é uma área Aham, jurídica, né? aham. Se, por exemplo, a Anvisa exige que você faça isso, pelo que eu estou entendendo, é só o seu conselho, não é? O conselho e os aparelhos, né? Uhum. Não são todos os aparelhos que são autorizados pela Homologado. Anvisa, Uhum. tá? Então a gente tem esse aparelho aqui, que ele é nacional, esse Uhum. NKL, é um aparelho muito bom, que é Ó, pra quem. vendido, é bem Aí, ó. difundido, Microstim. microstim. E tem outros aparelhos que são de fora. Não use isso em casa, crianças. Procure um Não, profissional. pelo amor de Deus, gente. Isso é uma outra coisa, né? Porque É. assim, às vezes, não é fácil aplicar e tudo. Aham. Inclusive, tem se discutido essa possibilidade do paciente aplicar em casa, mas na minha visão, isso é uma opinião bem pessoal, Aham. assim, eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para fazer isso, Também concordo. tá? Porque embora seja o risco seja pequeno, você pode causar males que, né, Uhum. enfim, efeitos que não são desejados e você Uhum. acabar prejudicando a pessoa, né? Uhum. Então, mas enfim, então os aparelhos eles têm que estar regularizados, né, aceitos pela Anvisa. Então, se a pessoa for importar um aparelho, por exemplo, tem que tomar cuidado, porque nem Uhum. todos os aparelhos importados são aceitos. Uhum. E tem alguns aparelhos que são muito mais elaborados que esse aqui e que são muito usados para pesquisa. Né? Então eles têm Uhum. outras funções, né? Enfim, Uhum. que a Anvisa muitas vezes até não aceita, Uhum. mas eles têm que ser usados para pesquisa, Ah, né? bacana. Cara, muito bom. Você tem mais alguma coisa para agregar sobre esse assunto pra gente? Olha, assim, o que eu falo a respeito, não só da neuromodulação, eu acho que é uma técnica muito interessante, ela é complementar ao trabalho Uhum. que a gente já faz em reabilitação. Muitos médicos não indicam, ou por desconhecerem a Desconhecer. técnica, ou até por não concordarem com Uhum. ela. Para esse caso não funciona, enfim. Mas hoje mesmo o neurologista me ligou para discutir sobre um paciente, né?
mas eu acho que com a formação de outros profissionais paramédicos, ela tende a se popularizar um pouco mais. Não é um tratamento barato, né? Mas eu acho que as pessoas que conseguem, né, ter acesso a ele, enfim, e eu acho que daqui a pouco isso vai estar mais difundido, eu acho que é bem interessante, né? E quem tiver curiosidade pode me chamar, né? O telefone vai estar disponível. Deixa aí os seus contatos, por favor, rede social, se tiver site, tudo. Isso, eu tenho o @integrativa.reabilitação e o meu pessoal, Juliana Marins, FT. Marins, não é Martins. Não é Martins. .ft. É FT, tudo junto, sem o ponto. Sem o ponto. Isso. E lá eu coloco conteúdos, né, sobre saúde do idoso, algumas questões de pacientes neurológicos, dou algumas dicas, falo um pouco sobre neuromodulação e estou criando, né? Estou criando esses conteúdos e estou colocando lá. E a neuromodulação, quando eu postei, muita gente procurou, quis assistir o vídeo e entrou em contato comigo também, né? Para perguntar, a minha irmã tem tal coisa, será que funciona? Bacana. Né? Então, é isso aí. E tenho contato também com pessoas de outros estados, né? Eu faço parte essa minha segunda formação tem uma rede também de pessoas que estão capacitadas para aplicar técnicas que já estão fazendo também, né? E que, se a pessoa não for daqui de Brasília, eu posso indicar de outro lugar também para fazer. Show de bola. Muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui. Foi meu. E vamos que vamos. Vamos ajudar aí, né? Que isso aí mais pessoas tenham acesso. Seria muito bom se o pessoal do SUS também tivesse acesso, né? Eu acho que, assim, com a formação das pessoas, sim, esse equipamento, ele não é muito caro, tá? Ele é um equipamento acessível. Sim, mas agora, entender esse mistério aqui que é o difícil, né? Sim, Essa que é difícil, porque... Beleza, até eu vou conseguir colocar aqui, mas colocar no lugar certo para poder atingir o objetivo específico. Né? Isso aí existe uma forma de medição, tá? Que a gente mede a cabeça do paciente com uma fita métrica mesmo. Eu posso explicar um pouquinho como funciona? Sim, claro. Então vamos lá. Existe um sistema que a gente chama de 10-20 do eletroencefalograma, tá? Não sei se você já fez ou alguém que já fez. Eu já fiz eletroencefalograma. Então, como é que é? Você chega lá na clínica, a pessoa marca um monte de ponto na sua cabeça e coloca um monte de fio. Cabelo com sabonete de coco. Exatamente. E aí coloca os eletrodos e um monte de fio e sai lá aquele monte de tracinho, tá? Então, esse mesmo sistema de medição do eletroencefalograma, a gente usa para fazer um mapeamento cerebral. Então, quando eu falei daquelas áreas que estão aqui, por essa medição que a gente usa esse sistema, a gente consegue marcar os pontos, né, o mais próximo possível da área que a gente quer estimular, considerando que a gente tem um mapeamento das áreas do cérebro, assim, considerando a maioria das pessoas. Existem as variações também, né? Da normalidade, que a gente chama, né? Mas, em princípio, a gente, por esses pontos, consegue chegar lá. Então, a gente faz uma medida, né? 3 medidas, na verdade, e por essas medidas a gente consegue encontrar os pontos. Entendi. Bacana. Se for necessário, a gente precisa medir toda a sessão. Tá? Tem outros que são mais tranquilos, muito cabelo, né? Quem tem pouco cabelo é mais fácil. Se a cabeça for muito grande, né? Isso aí vai variando, a gente vai se adaptando às situações, né? Mas a gente consegue chegar o mais próximo possível do ponto, né? Que a gente quer trabalhar. E aí sim, definido o protocolo, a gente encontra o ponto lá. Show de bola. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu.